Tudo começou com palavras cuidadosamente escolhidas, discursos que falavam de mudança, de justiça adiada por tempo demais, de uma liberdade que parecia finalmente ao alcance das mãos. Para quem vivia sob repressão constante, aquela promessa não soava apenas como política, soava como salvação. Ela se espalhou rápido, passada de boca em boca, repetida em reuniões discretas, escrita em panfletos improvisados, e sustentada pela necessidade coletiva de acreditar em algo maior do que o medo. A promessa tinha força porque encontrava terreno fértil. Anos de silêncio, humilhação e espera haviam criado uma população pronta para ouvir o que sempre quis ouvir. Não importava quem estava por trás das palavras, importava o que elas despertavam. Esperança é inflamável quando se acumula por tempo demais. E naquele momento, bastou uma faísca bem colocada para transformar expectativa em movimento. O que poucos perceberam é que, desde o início, aquela promessa carregava um custo oculto, um preço que não seria pago por quem a anunciou. As vozes começaram tímidas, quase cautelosas. Pequenos grupos se reuniam longe dos olhos oficiais, repetindo os mesmos pedidos: dignidade, autonomia, o direito de decidir o próprio destino. Não eram palavras novas, mas ganhavam peso ao serem ditas em conjunto. Cada reunião ampliava a sensação de que algo estava prestes a mudar. O medo ainda existia, mas já não era suficiente para conter a necessidade de falar. Com o tempo, essas vozes se multiplicaram. O que antes era sussurro tornou-se coro. As ruas passaram a ouvir passos coordenados, cartazes improvisados e discursos emocionados. Não havia uma liderança clara, apenas um sentimento compartilhado de urgência. A liberdade, agora nomeada em voz alta, parecia possível. Mas quanto mais alto se falava, mais atenção se atraía e nem todos os ouvintes tinham a mesma intenção que os que gritavam. O primeiro sinal de traição não veio de forma explícita. Não houve um anúncio, nem uma ruptura clara. Ele se manifestou em pequenas contradições, em promessas adiadas, em decisões que não correspondiam ao discurso inicial. Reuniões foram canceladas sem explicação. Líderes informais começaram a desaparecer do debate, e a linguagem oficial passou a mudar de tom. O que antes era incentivo começou a soar como contenção. Muitos ignoraram esses sinais. A esperança ainda falava mais alto do que a desconfiança. Admitir a traição significava reconhecer que todo o risco assumido poderia ter sido em vão. Ainda assim, a sensação de que algo havia se deslocado no centro do movimento tornou-se impossível de negar. A promessa de liberdade continuava sendo repetida, mas já não vinha acompanhada de ações coerentes. Era o prenúncio de que o caminho havia sido desviado, e que o preço dessa mudança seria cobrado em breve. A ruptura aconteceu rápido demais para ser contida. O que começou como mobilização organizada se transformou em confronto aberto, quando as respostas deixaram de existir. A ausência de diálogo, somada à frustração acumulada, empurrou a revolta para um ponto sem retorno. As ruas, antes ocupadas por vozes e cartazes, passaram a ser dominadas por correria, improviso e decisões tomadas no calor do momento. O controle se perdeu quando ninguém mais sabia quem ainda estava comandando. Nesse estágio, a revolta já não seguia um propósito claro. Grupos se fragmentaram, ações se tornaram reativas, e o medo começou a guiar movimentos, tanto quanto a raiva. O cenário que havia sido prometido como libertação agora se assemelhava ao caos. O que poucos perceberam naquele instante é que, quando a revolta saiu do controle, ela deixou de ameaçar, apenas o sistema passou a colocar em risco todos que haviam acreditado nele. O sangue apareceu antes de qualquer explicação oficial. Não houve comunicado, nem tentativa imediata de justificar o que estava acontecendo. Apenas ruas manchadas, sirenes constantes e uma presença armada que substituiu qualquer discurso. A repressão foi rápida, desproporcional e calculada para encerrar o movimento sem deixar espaço para resposta. O que antes era tratado como reivindicação passou a ser enquadrado como ameaça. Enquanto isso, o silêncio se tornou a nova política. Números não foram divulgados, nomes não foram confirmados, e versões contraditórias começaram a circular. A ausência de informações era tão pesada quanto a violência visível. Quem assistia de fora via fragmentos. Quem estava dentro entendia que a promessa havia sido oficialmente enterrada.
No lugar da liberdade prometida, restava apenas a certeza de que o custo havia sido pago em sangue, e que ninguém seria responsabilizado por isso. Depois da repressão, a esperança não desapareceu de imediato, ela foi substituída lentamente pelo medo. Um medo mais profundo, mais silencioso, moldado pela lembrança recente do que havia acontecido. As ruas voltaram a parecer normais, mas os gestos ficaram contidos, as conversas encurtaram, e os olhares evitaram se encontrar. A cidade aprendeu que certas ideias tinham um preço alto demais para serem repetidas. Esse novo medo não precisava ser imposto diariamente. Ele se sustentava pela memória coletiva do sangue derramado e pela ausência de respostas. A promessa de liberdade, antes inflamável, tornou-se um aviso. A população não esqueceu o que havia sido dito, apenas entendeu o que acontecia com quem acreditava demais. O silêncio que se instalou não era aceitação, mas autopreservação. Com o passar do tempo, uma versão oficial se consolidou, simplificada, conveniente e cuidadosamente editada. Nela, a revolta aparecia como um episódio isolado, provocado por excessos, rapidamente controlado para preservar a ordem. As promessas iniciais desapareceram do relato, assim como as contradições e os recuos que antecederam a violência. O que restou foi uma narrativa limpa, repetida o suficiente para substituir a memória real. Mas entre os que viveram aqueles dias, outra história continuou circulando, sempre em tom baixo. Uma história feita de detalhes omitidos, decisões calculadas e responsabilidades diluídas. Não era uma versão organizada, nem fácil de provar, apenas lembrada. Essa memória paralela não buscava justiça imediata, apenas recusava o apagamento completo. Era a forma encontrada para manter viva a consciência de que a revolta não havia sido um erro espontâneo, mas o resultado direto de uma promessa usada como instrumento. Com o tempo, até mesmo essa memória paralela começou a se desgastar. As novas gerações ouviram fragmentos, histórias incompletas, referências vagas a um episódio que já não ocupava espaço nos registros oficiais. O esquecimento não foi imposto de uma só vez. Ele se instalou gradualmente, alimentado pela ausência de reconhecimento, pela falta de responsabilização e pela conveniência de seguir em frente. Aquilo que não é lembrado deixa de incomodar. Assim, a revolta foi condenada ao silêncio histórico, não como absolvição, mas como sentença, sem monumentos, sem datas oficiais, sem espaço no discurso público. O sangue derramado não se transformou em mudança, apenas em advertência não escrita. E enquanto a promessa de liberdade continuava a ser usada em outros contextos, aquela revolta permanecia esquecida não porque foi irrelevante, mas porque lembrar dela exigiria admitir quem realmente pagou o preço.